Quero dar as boas-vindas aos pais e responsáveis também, que estão sempre super ativos aqui, cobrando das suas crianças, dos seus filhos, que prestem mais atenção na aula. E também aos meus colegas professores super parceiraços que estão aqui comigo, certo? A habilidade é a seguinte, EF04, MA22. Ler, reconhecer e registrar medidas e intervalos de tempo em horas, minutos e segundos, em situações relacionadas ao cotidiano. Como informar o horário de início e término de realização de uma tarefa e sua duração, realizando conversões simples e resolvendo problemas utilizando unidades de tempo. Então vamos lá, aluno do 4º ano, tá fácil? Eu acho que assim, a partir da habilidade aí na telinha, e se você prestou atenção ao que está aqui em torno, que está aqui à minha volta, já deu para entender qual vai ser o assunto da aula de hoje, não é isso mesmo? Então, o assunto da aula de hoje é tempo, certo? Pro, mas eu já sei ver as horas. Será que você sabe mesmo? E no relógio analógico? Será que você sabe? Será que você sabe me indicar intervalo de tempo? Início e término de algum evento? Então assim, mesmo que você saiba olhar as horas, talvez no seu celular ou no relógio digital, isso não quer dizer que a gente não tenha que aprofundar o assunto em relação ao relógio analógico, que é esse que está aqui ao meu lado, certo? Então é disso que a gente vai falar hoje um pouquinho. Bora lá? Já está com o material todo pronto? Lápis para as anotações e o material ou caderno aí? Então, bora começar. Tem muita coisa para a gente falar hoje, então, bora lá. Nesta aula, nós vamos ler as horas em relógios analógicos. Então, a primeira perguntinha que eu quero fazer para essa galera que está aí no chat é a seguinte, será que vocês conhecem o relógio analógico? E aí, a Pro, inclusive, está mostrando um aqui bem coloridão, certo? Mas e aí, vocês em casa, vocês têm o relógio analógico? Vocês costumam ver a hora no relógio analógico? E aí? Diz aí para mim no chat, vamos lá. Tem uma galera, tá bem dividido, tem uma galera dizendo que sim, que já costuma ver as horas no relógio analógico e tem uma galera dizendo que não tem tanta familiaridade, né, com o relógio analógico, entendi. Então tá bem dividido, né? Claro que com a modernidade nós estamos mais olhando hoje em dia nos relógios digitais, tá? Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que aprender o relógio analógico. Ele facilita muito na hora de indicar o período de um evento. Por isso que a gente tem que entender e compreender um pouquinho mais do relógio analógico, certo? Então, eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês e eu vou fazer uma perguntinha, pode ser? Então, vou colocar a imagem aqui. Esse é um relógio, certo? Um relógio analógico. Inclusive, esse relógio está lá no material do Aprender Sempre, lá na página 85 do aluno, ok? Então, dá uma olhadinha aí nesse relógio e eu vou fazer uma pergunta para vocês. O horário que está mostrando nesse relógio aqui, ele está mais próximo de 5 horas da manhã ou 5 horas da tarde? E aí? Esse relógio está mais próximo de 5 da manhã ou ele está mais próximo de 5 da tarde? Você consegue me dizer isso? Só olhando o relógio, tá? Eu não falei mais nada em relação a esse relógio, só estou mostrando o relógio. Sem falar se é no período da tarde, sem falar se é no período da manhã, sem falar nada, só com o relógio aí na telinha de vocês. Dá para dizer se ele está mais perto de 5 da manhã ou 5 da tarde? E aí? Olha, a professora Ana Lúcia falou uma coisa muito legal, que não tem, na verdade não, porque tem que especificar o período. É isso mesmo, se eu só mostro o relógio para vocês, não tem como saber se é 5 da manhã ou 5 da tarde, se eu não especificar o período. Então, no caso aqui, eu estou mostrando o relógio, mas eu não especifiquei período nenhum. Então, aqui pode ser mais próximo de 5 da manhã, mas pode ser também mais próximo de 5 da tarde, certo? Qualquer um dos dois, ok? Mas vamos dar uma olhadinha aqui nessa mesma telinha embaixo. Para entendermos melhor como funciona o relógio,
completaremos essa sequência de números contados de 5 em 5, porque essa é a regrinha do relógio, certo? Do relógio analógico. Então, vamos lá. 5, vou contar de 5 em 5, vamos comigo? Depois, 5. Seria o quê? 10. E depois, 15. Esse é o mesmo princípio do relógio analógico, certo? Depois o quê? 20. E aí a gente já tem aqui, ó, preenchidinho 25. Após 25, 30. Depois, 35, 40, 45, 50 a gente já tem preenchido, 55 e, por fim, 60. Essa daqui também, o aluno assim, que gosta de tabuada ou gosta de matemática, também já se ligou que essa daqui é a tabuada do 5, certo? E essa é, teoricamente, a regrinha do relógio analógico. Ele sempre vai pular de 5 em 5. A contagem sempre será de 5 em 5. Então, se você já entende esse conceito, fica mais fácil de você entender o relógio analógico, certo? Que é uma contagem de 5 em 5. Inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. A contagem é mais ou menos a seguinte, vamos lá? 5, certo? 10, 20, minto. Olha, eu contando errado, gente. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Pronto, mas você não falou que era a tabuada dos 5? Vamos lá comigo que vocês vão entender. Se eu quiser 5 vezes 2, 5 vezes 2 é igual a 10. Vamos lá, ó. 5 vezes 2 é igual a 10. Na contagem do relógio, o 2 não está a casinha do 10? E aí? 5 vezes 2 igual a 10. Certo? Mas bora lá, a gente vai falar mais um pouquinho de relógio analógico, certo? Vamos entrar agora na nossa situação problema, certo? Vamos lá. Situação problema 1. Hora do lanche. Tia Sandra, com o auxílio das crianças, preparou o lanche da tarde e todos se reuniram para esse momento. Observe o relógio e responda às questões. Questão A. Que horas são? Olha bem esse relógio. Se você já tem o material, olha aí no material de vocês. Ou então, olha que o oráculo já está até se aproximando do nosso relógio. Lembrando que, olha só a situação problema. Preparou o lanche da tarde. Agora ficou mais fácil. Já que eu especifiquei o período, então agora a gente já sabe que esse relógio se trata do período da tarde, certo? Então, se eu estou falando do período da tarde, qual é a hora que está marcando aqui, galera? E aí? Qual é o horário? Período da tarde. Estou olhando o nosso chat para ver se a galerinha sabe. E aí, eu quero pegar o nome de alguém. Não é 17. Presta mais atenção aqui no nosso relógio. Ó, Sofia falou 16h45. Quem mais, quem mais, quem mais? Não, não é 17, galerinha. Vamos prestar um pouquinho mais de atenção. 16h45, isso mesmo. Por quê? Vamos lá, oráculo, aproxima um pouquinho mais esse relógio para mim, só para eu rabiscar aqui. Vamos lá. Percebam aqui que o ponteiro, esse ponteiro aqui, ó, vou dar uma rabiscadinha nele. Esse ponteiro, ele passou um pouquinho do 4, mas ele ainda não está totalmente no 5. Ele passou sim do 4, mas ele não está totalmente no 5. Então, se ele não chegou no 5 ainda, ele ainda é 4, porque ele não chegou no 5. Então, aqui nesse caso, 16h45, certo? Vou colocar aqui a resposta, pessoal. 16h
e 45 minutos. Essa é a hora que o nosso relógio está mostrando, certo? 16 horas e 45 minutos. Aproveita já para fazer as suas anotações no material ou no caderno. Já coloca a resposta aí, ok? Vou para a próxima perguntinha. Perguntinha B. O lanche foi servido 15 minutos depois desse horário. A que horas foi servido o lanche? Vamos lá entender essa situação, problema? O lanche ele foi servido 15 minutos após esse horário. Que horário, Pro? Esse horário que está aqui no relógio, tá? 15 minutos depois. Vamos mostrar aqui no nosso relojão? E aí? Certo? Aqui está mais ou menos, é que eu estou aqui atrás do relógio, né? Então não vai estar perfeito. Está mais ou menos no relógio que está aqui na nossa telinha, tá? Então o lanche foi servido 15 minutinhos depois, certo? Vamos lá contar 15 minutinhos depois? Então, vamos lá. Deixa eu tirar aqui minha caneta. Certo, ele está aqui, né? 45, 16 e 45. Vou pular 15 minutinhos. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, pessoal. E aí? 15 minutinhos. Deixa eu ajeitar aqui bem bonitão para vocês entenderem melhor. Acho que agora ficou melhor. E aí? Que horas são essas? É a hora do lanche. Mas qual é a hora do lanche? E aí? Pro Geraldina tá falando 17 horas. Pro Elisa também falou 17 horas. Diz que a aluna Gabriela falou que é 17 horas. Entendi. Quem mais? Quem mais? A professora Renata falou que a Júlia disse que são 5 horas. 5 ou 17? 5 ou 17? E aí? Vou aqui já explicar para vocês, só vou registrar aqui, certo? Então, o lanche foi servido às 17 horas. Certo? Mas aí, agora a gente vai para uma regrinha aqui que a Pro vai explicar para vocês. Vamos lá. O dia inteiro tem 24 horas. Isso vocês já sabiam, certo? 24 horas. Só que o relógio ele mostra o tempo relativo à metade desse tempo. Qual é a metade de 24? 12 horas, certo? Então, o relógio analógico ele mostra o tempo relativo à metade de 24. 12 horas, a metade desse tempo. A metade de um dia. Deu para entender? Portanto, para ele marcar o dia inteiro, ele precisa dar 2 voltas aqui. 2 voltas completas. Certo? Por isso, podemos falar 17 horas e também não está errado falar 5 horas da tarde. Mas quando você fala 5 horas, você tem que especificar o período. 5 horas da tarde, certo? Ou 17 horas. E aí, no caso, você falar 17 horas, você não precisa especificar o período. Porque 17 horas a gente já entende que passou do meio-dia, então, já é no período da tarde. E por que passou do meio-dia? Porque meio-dia é 12, certo? Passou de 12, a gente começa com 13, 14 e assim por diante. Certo? Próxima perguntinha para essa galerinha do 4º ano aqui. Eu quero ver quem é que vai me responder aqui nesse chat. Vamos lá. Próxima perguntinha é a seguinte. Eles gastaram 30 minutos para comer o lanche. A que horas eles terminaram? Então, vamos lá. O lanche começou às 17 horas. A hora que está aqui, ó, no meu relojão. Só que eles demoraram para devorar todo o lanche 30 minutos. Então, vou mudar aqui meu ponteiro. Vamos lá. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Beleza, Pro? Tô entendendo. Deixa eu só arrastar aqui um pouquinho. Na verdade, é 5, né? Então, ele tá aqui. É isso. Vamos lá. Eles demoraram 30 minutos aí para devorar todo esse lanche. Então, que horas que terminou o lanche? Ó, uma galera aqui, deixa eu falar uns nomes aqui. A professora Sofia falou que o Henry disse 17h30
E a professora Márcia Aparecida falou que o Diego disse 17 horas e 30 minutos. Isso mesmo, a professora Letícia falou que o Daniel também apontou 17 horas e 30 minutos. E tá todo mundo aí correto. Vamos lá responder? Aproveita, já anota no seu material também. Então, o lanche terminou às 17 horas e 30 minutos. Certo? Pronto. Até agora tá todo mundo arrasando no relógio analógico, certo? A gente ainda tem mais uma perguntinha. Bora colocar mais uma perguntinha? E agora sim eu quero ver quem é que vai responder certinho e eu vou falar o nome aí. Vamos lá? Próxima perguntinha. Perguntinha. Você sabe me dizer o que o terceiro ponteiro marca? Oráculo, mostra para mim esse relógio aqui na telinha. Vamos lá, que a professora Aline gosta de rabiscar, então vou rabiscar. Até agora, a gente estava falando desses dois ponteiros que estavam em vermelho, que é o ponteiro que indica horas e o ponteiro que indica minutos. Mas a gente não tem só esses dois aqui. A gente tem um outro que muitas vezes passa despercebido, que é esse bem fininho aqui, ó. Mas será que você sabe para que ele serve? Você sabe o que esse ponteiro indica? E aí? Vamos ver se tem gente respondendo aqui no nosso chat. Samuel, professora Geraldina também voltou a responder aqui para nós. Otávio Henrique, quem mais? Kaique. Essa galera está dizendo para mim aí que esse ponteiro marca os segundos. E sim, esse ponteiro ele marca os segundos. Ele é um pouquinho mais rápido, se você tiver o relógio analógico em casa, você vai perceber isso. Que os outros, eles são um pouquinho mais lentos, eles demoram um pouquinho mais para passar. O de horas um pouquinho mais, o de minutos um pouquinho menos e o de segundo ele passa bem mais rápido, ok? Então, dá uma olhadinha se você tem um relógio analógico em casa, dá uma percebidinha nele, dá uma olhadinha, dá uma estudada nele, certo? Pessoal do quarto ano, vamos lá. Então, isso aqui era o que estava no nosso material, certo? É o que estava no material. E a gente... deixa eu só colocar a resposta aqui, né, pessoal? Então, o que esse ponteiro marca? Ele marca os segundos, né? Eu nem respondi. Segundos, certo? E aí, responda aí no material de vocês, ok? Então, bora lá. Então, a gente já fez a lição do material, acabou. Não. O que a gente tem que entender é que, assim, o relógio analógico, ele precisa ser mais explorado. Aqui, a gente trabalhou alguns intervalos de tempo, que foi o intervalo que o lanche ficou pronto, a hora que ele foi servido e a hora que a galera terminou de comer. Mas você pode continuar trabalhando com relógios. Qual o horário que você vai para a escola? E quando você termina? Qual o seu período de almoço? Você pratica algum esporte? Qual é o período que compreende o esporte que você pratica? Então, continue trabalhando os relógios analógicos, os intervalos de tempo. Isso vai enriquecer cada vez mais e eu tenho certeza que com o tempo você vai ficar craque no relógio analógico. Eu sei que muita gente é um pouquinho, não gosto muito do relógio analógico porque eu não entendo. Não se preocupe, é treinando, o relógio analógico é treino. Inclusive, a primeira vez que apareceu o relógio aqui, alguns falaram 17h45, outros 16h45, essa confusão ela é normal, mas é com o tempo que a gente vai aprendendo, certo? Tudo bem? Vou colocar aqui na nossa telinha tudo que a gente aprendeu hoje. Também anotem ou tirem aquele print, que é bem importante também. Bora lá. O que será que aprendemos hoje? Então, hoje nós fizemos a leitura e a interpretação de um relógio analógico. Também fizemos a compreensão de intervalo de tempo em horas, minutos e segundos. E, por fim, fizemos o entendimento sobre as características dos relógios analógicos. O que é legal vocês compreenderem em relação às características é aquilo que eu falei para vocês, de que o relógio precisa dar 2 voltas completas para compreender um período de 24 horas, que é o dia, né? E que aqui só tem a marcação de 12 horas, até porque só vai até o número 12. E para ele marcar 24 horas, ele precisa dar essas 2 voltas.
É por isso também que após ao meio-dia a gente começa a contagem de 13 horas, 14 horas, 15 horas e assim por diante. É disso que a gente está falando quando fala de características, certo, pessoal? Beijão, tchau, tchau.